O Brasil do século XIX era um território marcado por contrastes violentos. De um lado, a riqueza do açúcar, do algodão e do café sustentava as elites, adornava casarões, financiava festas luxuosas e alimentava a vaidade de senhores e senhoras que viviam à sombra do trabalho alheio. Do outro, a vida de milhões de homens e mulheres africanos sequestrados de sua terra natal, transportados em condições desumanas em navios negreiros e condenados a uma existência de sofrimento e submissão. Entre esses povo-chave um grupo peculiar, que carregava consigo não apenas lembranças da terra perdida, mas também um elemento que os unia de forma profunda: a fé. Eram os malês, africanos muçulmanos vindos, em sua maioria, da região do atual Benin, Nigéria e outras partes da África Ocidental. Diferentes de muitos outros escravizados, eles eram alfabetizados em árabe, praticavam orações diárias, usavam trajes característicos e mantinham, apesar da opressão, a chama da religião viva em seus corações. Essa fé, transmitida em segredo, servia como elo e como arma. As palavras do Alcorão eram escritas em pedaços de papel e guardadas como amuletos. Os encontros noturnos, sob o risco de açoites e castigos, eram realizados em casas modestas ou em cantos isolados, onde cânticos e orações se transformavam em combustível para a esperança. Cada reunião, cada gesto, cada letra desenhada em árabe era um ato de resistência diante de uma sociedade que buscava apagar suas identidades e transformá-los apenas em mão de obra. Salvador, a capital da Bahia, era um barril de pólvora. Ruas estreitas, ladeiras repletas de gente, mercados cheios de escravizados circulando lado a lado com homens livres e senhores. Era um espaço de encontros, mas também de vigilância constante. Guardas e feitores observavam, sempre atentos a qualquer sinal de insubordinação. A elite branca vivia assombrada pelo medo de uma rebelião. E não era sem motivo. Diversas pequenas revoltas de escravizados já haviam ocorrido no Brasil, algumas sufocadas rapidamente, outras duramente reprimidas. Mas nada se compararia ao que estava prestes a acontecer. Os malês carregavam em si uma força especial. Diferente de muitos outros cativos, possuíam um código secreto: a língua árabe. Nas mãos deles, papéis escritos eram mensagens cifradas, ordens ocultas que os feitores e senhores não conseguiam decifrar. Entre as rezas e os sinais discretos, planejava-se algo maior. Um levante não apenas contra a escravidão, mas contra toda uma ordem social que os mantinha acorrentados. A cidade de Salvador, no início de 1835, era um caldeirão de tensões. A população escravizada já ultrapassava em número a população livre em alguns bairros. As noites eram longas, cheias de murmúrios, segredos e suspeitas. Guardas desconfiavam dos encontros, padres pregavam contra práticas religiosas africanas e senhores reforçavam castigos, temendo perder o controle. Mas no coração dos malês havia uma certeza: chegara a hora de lutar. Eles acreditavam que Deus estava ao lado deles, que a fé lhes daria força para romper correntes e derrubar opressores. Seus trajes brancos usados em rituais seriam também suas vestes de guerra. Facas afiadas, espadas improvisadas e até pequenas armas escondidas estavam sendo reunidas em silêncio. O levante não seria apenas uma explosão de raiva, seria cuidadosamente planejado, uma insurreição organizada, escrita em letras árabes e marcada por fé e coragem. E assim, sob o calor abafado da Bahia, nas vielas escuras e casas simples da periferia de Salvador, a conspiração crescia como fogo escondido sob a cinza. Os malês aguardavam o momento certo, e esse momento estava prestes a chegar. Na madrugada de 25 de janeiro de 1835, a cidade acordaria em choque, tomada pelo branco das vestes muçulmanas e pelo som da revolta. Mas antes da luta aberta, havia ainda a sombra da preparação, o silêncio dos que rezavam em segredo, o medo dos traidores e a esperança de liberdade. O Brasil estava prestes a testemunhar uma das maiores revoltas de escravizados de sua história. O levante dos malês não seria apenas uma batalha. Seria um grito de fé, sangue e resistência que ecoaria pelos séculos. Nos dias que antecederam a revolta, Salvador parecia normal aos olhos da elite branca. Ruas movimentadas, mercados cheios, a rotina da cidade seguindo seu curso.
Mas por trás das portas modestas, nas casas discretas onde os malês se reuniam, fervilhava uma conspiração que mudaria a história da cidade. Mensagens escritas em árabe circulavam silenciosamente, passadas de mão em mão, entre os que ousavam sonhar com liberdade. Cada palavra era carregada de esperança e coragem, mas também de risco extremo. A descoberta poderia significar morte imediata. Os líderes do Levante eram homens e mulheres de fé profunda e inteligência estratégica. Reuniam-se sob a luz de velas, traçando mapas da cidade, definindo pontos de ataque e rotas de fuga. Cada detalhe era planejado com cuidado. A hora certa para se mover, quais armas improvisadas seriam utilizadas, quem lideraria cada grupo. As vestes brancas usadas nas cerimônias religiosas seriam também símbolos de unidade e disciplina. Os malês sabiam que enfrentariam o exército local e a guarda da cidade, mas a coragem deles se alimentava da fé e do desejo inquebrantável de liberdade. Quando a madrugada de 25 de janeiro de 1835 chegou, Salvador ainda dormia sob o manto da escuridão. Mas nas vielas estreitas e becos isolados, centenas de homens e mulheres vestiam branco, armados com facas, espadas, paus e a determinação de um povo que já tinha pouco a perder. O ar estava carregado de tensão. Cada passo podia ser ouvido. Cada suspiro poderia denunciar o plano. Silêncio e disciplina eram tão cruciais quanto a própria coragem. O levante começou como um sussurro. Grupos pequenos avançando pelas ruas, tentando se organizar antes do confronto direto com as forças governamentais. Os malês atacavam pontos estratégicos, buscando mobilizar outros escravizados e surpreender os soldados que patrulhavam a cidade. Ao mesmo tempo, a população livre observava em choque, incapaz de compreender a magnitude do que estava acontecendo. O branco das vestes e a precisão da movimentação tornavam a imagem quase fantasmagórica. Mas a elite e o governo não estavam desprevenidos. Soldados armados se mobilizaram rapidamente, bloqueando ruas e confrontando os insurgentes. O levante, que começara como uma ação organizada e silenciosa, transformou-se em caos e batalha nas ruas estreitas de Salvador. O som de gritos, correria, facas e tiros misturava-se ao canto dos muçulmanos, que invocavam sua fé em busca de força. Cada esquina se tornava um campo de guerra improvisado, e cada gesto podia decidir entre a vida e a morte. Apesar da coragem dos malês, o levante enfrentava grandes obstáculos. O número de insurgentes, embora expressivo, era insuficiente para enfrentar o poder militar da cidade. As traições começaram a surgir. Alguns escravizados temiam represálias ou duvidavam da vitória e denunciaram planos secretos. O governo reagiu com brutalidade, atacando sem piedade e prendendo aqueles que ousavam resistir. Mas a determinação dos líderes não se abateu. A fé continuava sendo o motor da revolta. No auge da noite, as ruas de Salvador estavam cobertas de tensão e sangue. A conspiração transformou-se em batalha aberta, e cada passo dado pelos malês era um ato de heroísmo e desespero. As ordens secretas, os encontros à luz de velas e a paciência da preparação culminaram em um momento histórico que, embora durasse apenas horas, marcaria a memória do Brasil. O levante dos malês não era apenas uma revolta física contra a opressão. Era uma declaração de identidade, fé e liberdade. Cada golpe, cada avanço e cada resistência mostrava que, mesmo em condições extremas, os escravizados podiam organizar-se, lutar e desafiar a ordem estabelecida. Mas a vitória seria amarga, e a cidade se preparava para uma noite de confronto, repressão e tragédia. À medida que a madrugada avançava, as ruas de Salvador transformaram-se em um cenário caótico e sangrento. O levante que os malês haviam planejado com precisão agora enfrentava a força implacável do governo. Soldados armados cercavam os insurgentes, bloqueando ruas e becos, enquanto os malês avançavam com facas, paus e espadas improvisadas, gritando palavras de coragem e invocando a fé que os mantinha firmes diante do medo. Cada esquina se tornava palco de confronto. Cada porta poderia esconder aliados ou inimigos, e o silêncio da noite foi substituído por gritos de batalha e choque de armas. O levante, embora determinado e movido por uma fé inabalável, encontrava obstáculos impossíveis de ignorar.
Os soldados bem armados e em maior número respondiam com violência extrema, dispersando grupos de insurgentes e prendendo rapidamente aqueles que tentavam fugir. Havia mortes imediatas, golpes certeiros que dizimavam pequenos grupos antes que pudessem reagir. Entre o caos, traidores surgiam denunciando líderes ou entregando informações sobre pontos estratégicos. Cada ato de coragem era acompanhado por perdas, e cada avanço era retardado pela repressão brutal. Os malês lutavam com heroísmo e desespero, determinados a resistir, mesmo sabendo das chances reduzidas de sobrevivência. Homens e mulheres se protegiam mutuamente, tentando criar barricadas improvisadas, desviando-se de balas e golpes, mas o peso do poder militar era esmagador. O branco das vestes, símbolo de fé e união, agora se manchava de sangue, transformando a imagem de esperança em um retrato de tragédia. Mesmo assim, o espírito de resistência permanecia, uma força que nem a superioridade numérica do inimigo conseguia apagar. Enquanto o confronto se intensificava, pequenos grupos de malês alcançavam áreas estratégicas, tentando ganhar terreno, mas cada vitória parcial era rapidamente sufocada. A cidade de Salvador parecia viver uma batalha sem fim. O som de tiros e gritos ecoava pelas ruas, crianças e famílias observavam em terror, e os prédios se tornavam testemunhas silenciosas de um conflito que ninguém na cidade jamais esqueceria. Entre os combatentes, histórias de heroísmo se destacavam. Líderes que enfrentavam soldados desarmados apenas com facas, insurgentes que sacrificavam suas vidas para proteger companheiros e cidadãos que, inspirados pela fé dos malês, tentavam ajudar de formas discretas. Porém, a brutalidade do governo era implacável. A repressão não se limitava à captura de insurgentes. O objetivo era destruir completamente qualquer vestígio de organização e enviar uma mensagem de terror à população escravizada. Prisões em massa, açoites e execuções sumárias marcaram a noite. Homens e mulheres foram levados sem julgamento, famílias foram separadas e muitos jamais voltariam a ver a luz do dia. O levante, que começara como um ato de coragem e fé, terminava em sangue e sofrimento, mostrando a força esmagadora da opressão, mas também a determinação indomável de um povo que ousou sonhar com liberdade. A derrota física do levante não significou o fim da história. Cada ato de resistência, cada golpe dado com coragem, deixou uma marca indelével na memória da cidade e do país. A repressão foi cruel, mas a chama da luta, da fé e da identidade cultural dos malês continuaria a ecoar. O confronto sangrento mostrava ao mundo que, mesmo diante de um poder aparentemente invencível, escravizados eram capazes de planejar, lutar e desafiar a ordem, deixando para a história um legado de coragem e resistência que transcenderia gerações. E assim, Salvador amanheceu após a noite de terror. As ruas, silenciosas e ensanguentadas, eram testemunhas da luta e da brutalidade. O levante havia sido sufocado, mas a memória dos malês, da fé que os guiou e do sonho de liberdade que os moveu, permaneceria viva, esperando o dia em que a história finalmente reconheceria sua coragem. O sol finalmente despontou sobre Salvador, iluminando ruas silenciosas, becos marcados pelo sangue e casas ainda tomadas pelo medo. O levante dos malês havia sido sufocado e a cidade respirava ao mesmo tempo alívio e terror. Soldados patrulhavam cada esquina, aprisionando aqueles que haviam sobrevivido e espalhando a mensagem de que a opressão era absoluta. Mas mesmo na derrota, algo transcendental acontecera. A cidade e o Brasil jamais esqueceriam a coragem daqueles homens e mulheres que ousaram desafiar um sistema cruel. A elite branca, aliviada pela vitória imediata, reforçou a vigilância sobre a população escravizada. Medidas rigorosas foram implementadas. Reuniões proibidas, práticas religiosas reprimidas e um controle mais severo sobre os africanos escravizados e seus descendentes. A fé muçulmana, que havia sido a força motriz do levante, passou a ser vista como ameaça direta à ordem social, e aqueles que se atreviam a rezar em segredo faziam-no com ainda mais cautela. A memória dos malês tornou-se paradoxalmente um tabu. Reconhecê-los era admitir que a escravidão não era absoluta e que a resistência era possível. Mesmo assim,
A história deles não desapareceu. A coragem dos malês, suas estratégias secretas e a fé que os guiou continuaram a inspirar gerações. Suas ações mostraram que, mesmo sob as correntes da opressão, a humanidade pode lutar por dignidade e liberdade. Nos dias e décadas seguintes, a revolta dos malês passou a ser estudada por historiadores, mas sempre à distância, muitas vezes marginalizada nos registros oficiais, apagada ou diminuída. Ainda assim, o impacto cultural e simbólico da revolta permaneceu vivo, transmitido oralmente nas comunidades afro-brasileiras, nas tradições religiosas, nos cantos e na memória coletiva daqueles que buscavam preservar a identidade africana no Brasil. O levante também serviu de alerta para o poder colonial. A resistência organizada dos escravizados mostrava que a opressão não poderia ser mantida apenas pela força. Cada ato de coragem, cada reunião secreta, cada mensagem cifrada, em árabe representava não apenas um desafio físico, mas um grito de liberdade e dignidade. O sangue derramado nas ruas de Salvador tornou-se um testemunho silencioso da luta contra um sistema injusto, e cada sobrevivente carregou consigo a lembrança de irmãos e irmãs caídos, mantendo viva a memória da rebelião. Hoje, quase 2 séculos depois, a revolta dos malês é lembrada como um símbolo de fé, coragem e resistência. Estudos, livros, artigos e documentários resgatam essa história, destacando que não foram apenas escravizados comuns, mas homens e mulheres alfabetizados, organizados e determinados a lutar pelo que acreditavam ser justo. O levante nos lembra que, mesmo em condições extremas, a luta pela liberdade é possível e que a resistência pode atravessar o tempo, inspirando aqueles que buscam justiça e igualdade. O legado dos malês transcende a derrota militar. Ele é moral, cultural e espiritual. Sua história inspira movimentos de resistência, preserva tradições africanas e lembra ao mundo que a fé, a coragem e a união podem enfrentar a opressão mais cruel. A revolta dos malês é uma narrativa de heroísmo silencioso e desafio coletivo, que nos força a refletir sobre injustiça, dignidade e a força da resistência humana. A memória daqueles que se ergueram contra o sistema permanece como uma luz no passado sombrio, um lembrete eterno de que, mesmo na derrota, o espírito de liberdade nunca pode ser completamente apagado. E assim, a revolta dos malês permanece viva na história do Brasil. Um marco de luta, fé e coragem que, apesar do silêncio imposto por séculos, continua a ecoar no presente, lembrando-nos que o desejo de liberdade é inquebrantável.